Olá, professores! Olá, profissionais da educação de uma forma geral! Olá, estudantes de licenciatura! Olá, você que gosta de história, principalmente relacionada à educação. Hoje eu vim falar sobre o livro História da Educação, de Confúcio a Paulo Freire, que foi escrito pelos autores Claudino e Nelson Piletti, publicado pela editora Contexto no ano de 2014. Neste vídeo, falarei especificamente sobre o capítulo 1, que tem como título Confúcio e a Educação Oriental. Os autores iniciam falando que Confúcio era o mais célebre filósofo chinês e que ele viveu numa época de caos e corrupção na China. A sua filosofia priorizava a ética nas relações, valorizava a família, o respeito aos pais e acreditava que a melhor forma de transmitir os ensinamentos era através de um bom exemplo. Ele não deixou essa filosofia registrada por meio da escrita. Quem o fez foram os seus discípulos, que resumiram seus ensinamentos numa obra que foi denominada de Analecto. O objetivo principal da educação, então, era fazer com que o indivíduo entendesse, desde a infância, que ele tinha que caminhar pela senda do saber. Mas, afinal, o que era essa senda do saber? Era um conjunto de usos e costumes, artes, conhecimentos relacionados à tradição milenar. A educação inicial era realizada na família, onde era obrigação dos pais ensinar as crianças a mover-se, colocar-se de pé, andar e se portar perante a sociedade, conhecendo seus deveres. Na China não havia um sistema de ensino juridicamente regulamentado, mas a tradição estabeleceu a divisão dessa educação em 2 graus: a educação elementar e a superior. O ensino elementar era ministrado às crianças por professores na casa paterna ou em pequenas escolas. Este ensino era ministrado a alunos de 7 a 14 anos e durava o dia todo. Era ensinada a leitura e a escrita, mas como a língua chinesa era uma língua bastante complicada, esse estudo se levava para a vida inteira. Era um ensino dogmático e bastante repetitivo, onde as crianças tinham que ler, memorizar e repetir com a mesma entonação que o professor usou ao pronunciar as palavras. Os livros didáticos eram repletos de sentenças morais, como, por exemplo, o homem ao nascer é radicalmente bom, ou criar e não educar é um erro dos pais. Também era ensinado o cálculo, onde se fazia a utilização do ábaco. No ensino superior, o objetivo era formar funcionários e mandatários do Estado. Eles tinham que estudar a história da China antiga, filosofia, salmos chineses, os ensinamentos de Confúcio. Nas ciências naturais, eles tinham que estudar sobre minerais, plantas, astros, acontecimentos da natureza. Os exercícios mais importantes nesse grau de ensino era a composição literária que eles tinham que fazer em relação aos textos que eles haviam lido. Aos 18 ou 19 anos, eles tinham que se submeter ao exame. Se eles se saíssem bem, eles alcançariam as oportunidades mais importantes da sua vida perante a sociedade. Em relação à educação do Japão, os autores eles falam que o Império Chinês foi fundado no século 7 a.C. e que o imperador exercia o maior poder. Mas conforme o tempo foi passando, o imperador perdeu essa autoridade e passou a ser exercida por um funcionário militar. O imperador, então, passou a ser apenas um representante religioso. As preferências religiosas na época antiga se dividiam entre o shintoísmo e o budismo, e a educação era iniciada aos 13 e 16 anos. Os 2 livros que constituíam a educação eram o Kōchō, que era o livro dos deveres familiares, e o Hongo, que era a filosofia de Confúcio. A questão da utilização de exames era muito importante no Japão, assim como na China. Os mestres eles eram escolhidos pela monarquia, mas também havia mestres particulares. Os autores citam que no início do século 7 d.C. surgiu a Universidade de Tóquio, a qual foi substituída depois pelo Colégio de Confúcio e chegou a ter até 3.000 alunos. E as mulheres nessa época recebiam uma educação limitada. Em relação à educação na Índia, os autores iniciam falando sobre a religião e que o budismo, no início do século 5 a.C., o budismo se propagou na Índia, mas não conseguiu se sobrepor à religião mais antiga da Índia, que era o brahmanismo. A primeira característica da educação na Índia, então, é que é uma educação por castas, onde o indivíduo nasce
e permanece na mesma Quanto mais casta. superior a casta fosse, mais cedo iniciava as instruções. Por exemplo, a casta dos sacerdotes iniciava os estudos aos 8 anos, a dos guerreiros aos 11 e a classe industrial aos 12 anos. As castas eram hereditárias, então, se o sujeito nasceu em determinada casta, ele ia morrer naquela casta. Não adiantava então ter talento, não adiantava se esforçar, porque nada ia mudar na sua vida em relação a isso. Os mestres pertenciam às castas superiores. E para ensinar, no caso, aos sacerdotes, eles tinham que ser da casta dos sacerdotes. Mas todos os mestres eles eram profundamente venerados. A escola funcionava ao ar livre ou à sombra de uma árvore. Quando tinham mau tempo, então, eles procuravam um lugar coberto. Todos os estudos, então, tinham fundo religioso e moral. A leitura e a escrita eram ensinadas na areia e em folhas. Né? E o ensino da matemática, então, contemplava as 4 operações. Durante muito tempo, o ensino superior era apenas para as castas dos sacerdotes. Mas conforme as cidades foram crescendo, foram surgindo as escolas de direito e astronomia e foram abertas para as outras classes também. Então é isso, nesse primeiro capítulo, os autores trouxeram como que acontecia a educação na parte oriental, ali na China, no Japão, na Índia. Dentro do contexto dos tempos antigos e que de lá para cá muita coisa já mudou, mas é só para a gente ter uma noção do que aconteceu nessa parte oriental em relação à educação nessa época. É um capítulo que não é extenso, tem uma linguagem objetiva e eu tentei ser mais objetiva ainda, tentei resumir para não ficar um vídeo também tão extenso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.